Bateu aquele desânimo, aquela vontade zero de estudar, a tua prova está chegando, só de olhar o material já dá para ver que a vontade é zero. Então, esse vídeo é para você e eu vou te contar 3 segredos que ninguém te conta, como você pode voltar a ter motivação e foco nos estudos. Então, roda a vinheta. Salve, salve você que está aqui nesse vídeo. Eu, por mais de 20 anos dando aula, eu já trabalhei com adolescentes de todo tipo que você possa imaginar, né? 20 anos dentro de uma sala de aula. Então, tem aquele super motivado, aquele super desmotivado, aquele que não está afim de nada, aquele que está afim de tudo. E existe mesmo jovens que começam, às vezes, o cursinho com aquela super motivação. Pode ser que, com o tempo, você comece a perder a motivação, perder aquele motivo, aquela vontade de estudar. Então, calma, que mesmo quem já foi aprovado já passou por isso faz parte do jogo, mas você tem que voltar a ter motivação para os seus estudos. Então, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, que tem conteúdo de altíssimo valor. Vamos lá? Já aproveita agora e já se inscreve. A gente tem uma playlist sobre o universo vestibulins, que lá eu falo, tem muitos conteúdos, a gente fala tudo sobre o que o vestibulinho pode abrir portas e oportunidades e coisas que a gente tira aí bastante dúvida. Então, tá esperando o quê? Já aproveita e já segue a gente e já se inscreve aí para que você fique antenadíssimo, antenadíssima em tudo que tem por vir. Então, vamos lá. Você até começa com ânimo, até começa lá com aquela empolgação e vai passando o tempo, a vontade de estudar começa a ser zero. E eu vou te contar 3 segredos que ninguém te conta. E esses 3 segredos, se você começar a fazer a partir de agora, depois você só me conta, deixa nos comentários se você fez e se deu certo, porque isso envolve neurociência. Para quem não sabe, um dos meus estudos, eu tenho muitas formações, é sobre programação neurolinguística, e eu estudei neurociência, eu estudei um pouquinho sobre o cérebro, só um pouquinho. E eu dei 17 anos de matemática em salas de aula presenciais, e depois eu fui para a minha vocação, a minha paixão, que é mexer com o cérebro do indivíduo. Então, às vezes, é um gatilho, é uma chave que vira, é uma coisa pequena, que faz toda a diferença no resultado do aluno. E essa diferença, ela pode ser muito benéfica e você pode conquistar aí coisas que você nem fazia ideia. Então, mesmo alunos nossos vindos de escola pública, de escola muito fraca, que não sabia quase nada, nossa, Cíntia, mas eu não sei quase nada. Eu consigo ter chance de passar na ETEC, ou no Senai, ou no Instituto Federal, ou no Salvador Arena, ou sei lá qual prova que eu vou prestar? Claro que tem. Só que isso requer alguns mecanismos, e os 3 mecanismos que eu vou dar hoje são para te dar aquele empurrão, aquele impulsionamento. Então, o que eu estou falando aqui envolve neurociência, ok? Então, o que eu estou falando aqui não é baseado em, eu acho que dá certo. Não, é baseado no que dá certo, desde que você realmente faça. Então, bora lá que eu vou começar agora a te passar o primeiro segredo. E antes de eu te falar o primeiro segredo, não fica assim, balela, isso aqui todo mundo fala. Não, então por que por trás disso, tá? Então, tudo tem um motivo, não é simplesmente falar e acabou. Então, às vezes você fala, isso é bobo, não é não, é muito poderoso, tá? Então, o primeiro segredo é ter automotivação. Ai, Cintia, esse papo de motivação de novo, não. É esse o ponto que eu vou te explicar agora. A motivação, que é o segredo 1, ela é uma motivação interna, é o que está dentro de você. Aí, o que você precisa fazer? Descobrir dentro de você a sua motivação, ou seja, qual é o motivo da ação para que você estude para passar na prova X. Pro, isso é óbvio. Eu vou passar na prova da ETEC porque eu quero passar na prova, eu quero ser aprovado.
O cérebro não funciona tão simples assim. Se fosse assim, todo mundo só mentalizava, eu quero passar na prova, ela e passava. Só que não é bem por aí. Então, vamos lá. Você tem que achar um real motivo por trás daquele motivo aparente. O porquê daquilo. Esse é o que eu chamo nas minhas aulas de motor motivacional. É o que te impulsiona. É como se fosse a gasolina do seu carro. Ou o carro do seu pai. Enfim, a questão é que a motivação pode estar relacionada a fatores que aparentemente não têm a ver com a prova, mas tem tudo a ver com a prova. A lista de motivações é gigantesca. Como, por exemplo, eu quero ter orgulho de mim mesmo, eu quero conseguir um bom emprego, eu quero ter uma condição salarial mais alta. É, só um adendo sobre isso, você fala, tá, o que isso tem a ver com passar na ETEC, no Senai? Tudo, porque muitas vezes a pessoa não associa conscientemente que se você fizer uma escola técnica e lá você tem uma qualificação profissional, o índice, né, de empregabilidade é mais alto e as chances de ganhar salários maiores também é mais alto. Então, às vezes, a pessoa não associa que, poxa vida, se eu fizer um curso técnico, eu entro mais rápido e de forma melhor no mercado de trabalho, e isso pode me dar condições financeiras para, aí o para é contigo. E aí, com esse dinheiro que você vai ganhar, tudo isso porque lá atrás você fez uma ETEC, um Senai, um Instituto Federal, que seja, o que você fez lá atrás, no futuro, vai te trazer, por exemplo, eu vou estudar no exterior, eu quero morar em outra cidade, outro estado, ou eu quero comprar o meu carro, ou futuramente eu quero fazer uma boa faculdade, ou eu quero dar orgulho para os meus pais, ou eu quero ter orgulho de mim mesmo, porque eu sei que eu sou capaz, ou eu quero tomar as minhas próprias decisões, ou eu quero trabalhar com algo que eu realmente gosto e sinto prazer naquilo, ou eu quero melhorar o meu círculo de amizades, ter professores com uma qualificação maior, melhor, ou hoje eu estudo numa escola ruim, uma escola fraca, uma escola que eu não aprendo quase nada, e eu quero estudar numa escola de alto nível, ou eu quero iniciar a minha carreira o quanto antes. Enfim, existe uma lista do porquê, direta ou indiretamente, eu quero fazer isso. Então, essa motivação, ou essas motivações, porque podem ser várias, farão, eu ia falar poderão fazer, mas se você de verdade achar as motivações, elas farão com que aquilo te impulsione, te motive a fazer o que precisa ser feito hoje, que é ter uma rotina diária de estudos. Enfim, o que você vai fazer agora na parte prática? O nosso primeiro segredo ainda, ok? Você vai listar várias motivações que te impulsionariam direta, ou como os exemplos que eu dei agora no vídeo. Se você falar, Cíntia, eu estou meio perdido, pausa o vídeo, volta o vídeo. Falar, isso faz sentido para mim. Fazer intercâmbio faz sentido para mim. Comprar um carro, uma moto faz sentido para mim. Enfim, faça uma lista gigantesca de coisas que, devido ao dinheiro, né? Porque tudo está correlacionado, a maioria das coisas que a gente quer, né? Estão correlacionadas a dinheiro. Então, a ETEC vai me trazer isso, não porque eu entrei na ETEC, mas porque ela pode me dar um bom emprego. Então, faça essa lista gigantesca de coisas que você gostaria de ter, gostaria que realmente aquilo faria sentido. Ou então uma questão mais emocional, a questão do orgulho para os pais, para você mesmo, dar orgulho para outra pessoa. Então, você faz essa lista gigantesca. Bom, depois que você foi e fez essa... O ideal, na hora que você for fazer essa lista gigantesca, ou lista pequena da pessoa, é legal que você coloque uma motivação por linha, não mistura num bloco de texto, porque você pode se confundir, tá? Pega uma folha de sulfite, enfim, pautada, e aí você vai fazer várias anotações de coisas que te motivam. Depois disso, guarda essa lista, porque você vai usar ela daqui a pouco no nosso terceiro segredo. Então,
deixa essa lista aí paradinha. Você pode até pausar esse vídeo e fazer essa lista agora, porque a gente vai usá-la daqui a pouquinho. E agora eu vou para o segredo 2. E se o que eu estou falando está começando a fazer sentido para você, dá aquele like bem legal, porque a gente aqui do Cursinho merece. E quanto mais a gente tem like, mais a gente distribui conteúdo de valor para as pessoas. Bom, o segredo 2, pensa comigo, logicamente. Se o segredo 1 é motivação interna, de dentro para fora, o segredo 2 é uma motivação externa, que você pode chamar de conteúdos de inspiração. Hã? Inspiração, Cíntia, mas o que é isso? Inspiração é o que depende de terceiros para te inspirar a fazer coisas que você não estava muito afim. Por exemplo, esse vídeo que eu estou falando aqui agora é um vídeo de inspiração, onde eu estou te dando ferramentas e motivos para que você comece a estudar. E a lista de motivação, vira uma motivação, né? Essa lista de inspirações é tudo que você vê, ouve e sente, que podem te influenciar positivamente, que direta ou indiretamente também vai te impulsionar para os estudos. Calma. Como assim, Cíntia? Eu vou explicar. Então, vamos lá. Você também vai fazer uma segunda lista de inspirações para que você fale, isso faz todo sentido na minha vida. Por exemplo, você pode ler um trecho de um livro, você pode ouvir, eu gosto muito de filmes motivacionais, você pode assistir algum tipo de filme motivacional, particularmente eu sempre indico para os meus alunos o Kung Fu Panda 1. Aquele filme é extremamente motivador, inspirador, ele não acreditava nele. Enfim, o momento do pergaminho é surreal. Eu não vou dar spoiler do vídeo, do Neto, se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, assista de novo. Então, ele é um grande inspirador. Mas não para por aí, não. Inspiração pode ser canais do YouTube com influenciadores que falam coisas sobre motivação e inspiração, porque é externo, tá? Então, bota na sua cabeça. Inspiração é o que vem de fora, não é o que vem de dentro. Tem que ficar bem claro isso na sua cabeça. Pode ser um influenciador do próprio Instagram, que também te incentiva o que você quer para a sua vida, o que você quer para o seu futuro. Pode ser alguém da sua família, que você quer dar, sei lá, a pessoa, ela é uma inspiração, ela não está falando com você diretamente o que você tem ou não que fazer, mas ela vira inspiração pelos resultados da vida dela. E pode ser um irmão, pode ser um primo. Eu não estou falando de inveja, tá? Que fique claro. Inveja é quando a pessoa tem alguma coisa e você tem raiva. Você fica... Agora, quando você vê uma pessoa que está crescendo e aquela pessoa pode virar uma inspiração para você, você pode começar a falar, nossa, o que ele está fazendo que eu poderia fazer assim, parecido? Então, uma pessoa pode ser uma inspiração. Um professor falando, te incentivando, pode ser uma inspiração. O seu namorado, a sua namorada, que fica assim, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas vezes a pessoa está ali falando na sua orelha porque ela te ama, ela quer o melhor para você. E às vezes você fica, ai, que saco, de novo tá mandando eu fazer isso? E pelo contrário, é uma pessoa que está te inspirando a você ser uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem. Então também é alguém que está te inspirando a fazer algo. Pode ser uma palestra, pode ser talvez até uma música que envolva motivação. Pode ser aquelas frasezinhas do Instagram que você lê e fala, uau, parece que está falando comigo. Pode ser a sua avó que pega na sua mão e às vezes ela não precisa falar nada, mas só o fato dela falar, Deus te abençoe, meu neto, já pode ser uma inspiração para que você fale, eu vou fazer isso pela minha avózinha que eu tanto amo. A lista de inspirações de coisas externas também pode ser gigantesca. Então, o que você vai fazer? Também você vai listar
e inspirações que tudo que eu estou dizendo aqui que fazem sentido. De repente, a inspiração pode ser eu gosto muito de papelaria, né? Então, pode ser tudo muito colorido, um belo caderno, post-its e grifa-texto, eu falo muito isso nos meus vídeos, e marcadores de livro, isso para mim é extremamente inspirador, então só o fato de eu ter aqueles materiais básicos, aquelas canetas de glitter que tem cheirinho, aquilo para mim já me inspira muito a começar os meus estudos. Enfim, de tudo que eu falei aqui, coisas que eu também não falei, porque a inspiração tem que tocar em você, então é muito importante agora que você entenda o que eu vou falar. Quando a gente estuda a programação neurolinguística, o que dá certo para uma pessoa não dá certo para outra, tá? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, posso ter até, por exemplo, alunos gêmeos, tá? Às vezes o pai e a mãe falam a mesma coisa para os dois. E aí, você não vai estudar? E aí, você não vai fazer nada hoje? E a redação que você tinha que entregar? E não que você tinha que fazer? Para um filho, pode ser que seja extremamente inspirador. Nossa, realmente, eu preciso fazer isso. E é um empurrão. Para o outro, pode ser uma sensação de insegurança, medo, raiva, ansiedade. De tanto o pai e a mãe falar na orelha, o sentimento desse segundo irmão pode ser negativo. Então, depende do cérebro da pessoa que ouve, tá? Fique claro isso. Então, na hora que você fazer a sua listagem de inspiração, não é o que alguém falou para você fazer, muito menos o que eu estou dizendo nesse vídeo. Eu dei apenas exemplos. Essa listagem de inspiração é o que, de fato, mexe com o seu coração, faz você respirar fundo e faz você falar, caramba, cara, eu precisava ouvir isso e eu não estava percebendo. Então, é esse alívio, é isso que vai fazer você escrever em cada linha também, uma coisa por linha, faz um listão aí de inspirações que fazem sentido para você. E agora, feitas essas duas listas, eu vou te dar o terceiro e mais poderoso de todos os segredos. Mas antes disso, já aciona o sininho, já se inscreve aqui no canal, porque esse conteúdo tem muito valor e tem outros conteúdos de muito valor. Eu acredito nas pessoas, parece besteira, né? Parece que eu tô só com um roteiro aqui na minha cabeça, mas eu acredito que qualquer pessoa verdadeiramente, ela pode ser melhor do que ela mesma. Você não vai ser melhor que o seu irmão, ou que a sua mãe, ou que o seu pai, ou que o seu vizinho, ou que o seu primo. A questão nesse vídeo não é você se comparar com outra pessoa. Toma muito cuidado para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Quando eu falo sobre inspiração, é você ter pessoas ou coisas que te motivam e te incentivam para você ser melhor que a única pessoa que você pode ser, que é você mesmo no dia de ontem. Então, se isso está fazendo muito sentido para você, se inscreve no canal, vem com a titia Cici, você vai ter muito conteúdo rico para aprender. E sim, qualquer pessoa é capaz de conquistar o que quer, só que para isso você precisa de ferramentas, você precisa de direcionamento. Só querer ter e não fazer para ter, você não conquista nada. Então, coisas que eu falo, ó um conteúdo de inspiração legal que eu dou para os meus alunos. Ser, isso é um mecanismo de PNL. Fazer e ter. Primeiro eu sou, eu faço e eu recebo. Então, para você receber aquilo que você quer, você precisa ter coisas dentro de você. Motivação e inspiração. Então, bora lá que vamos, chega de churumelas e vamos então para o terceiro segredo, que é o mais poderoso de todos. É ele que vai você ter os melhores resultados. Eita, coisa boa! Bom, então, terceiro segredo. Constância. Como assim, Cíntia? O que você vai fazer? Vamos colocar na prática isso. Não adianta nada você começar a ter motivação agora, a motivação fica na sua cabeça, você assiste 3 vídeos motivacionais essa semana e depois você coloca tudo isso numa gaveta, para com tudo e volta para os velhos hábitos. Existem estudos, tem um livro que é O Poder do Hábito, eu gravei vários vídeos, dei várias aulas sobre esse livro, porque ele é surreal. Ele fala, né, que o hábito, você precisa,
o livro ele é muito mais complexo que isso, tá? Mas só para te contextualizar. Ele fala que a partir de 21 dias é a média para que você comece a mudar hábitos. Só que isso também é um pouco relativo, porque depende do quão, para você ter uma mudança de hábito, o quão você está alinhado com esse hábito ou não. Tem hábitos que você acaba em menos tempo já adquirindo, porque são coisas mais prazerosas, e tem hábitos que levam, por exemplo, 3 meses, 90 dias para você criar aquele hábito. Eu, por exemplo, eu não sou uma fã de academia e vou lá todo dia, eu faço cross. Então, é um treino muito pesado. Eu vou meio empurrada, mas eu vou porque eu gosto muito do resultado depois. Então, eu tenho que ir direto, porque se eu paro de ir, eu paro meu hábito muito rápido. Então, eu tenho que ir, eu me forço a ir todos os dias. E a constância é exatamente isso. Então, Cíntia, como que eu vou transformar motivação e inspiração em constância? Lembra das 2 listinhas que eu falei para você fazer? O que você vai fazer? Você pode fazer, são sugestões, tá? Você pode fazer ou anotar as principais, então circule as principais, pode ser 3, pode ser mais, pode ser 5. Eu falo uma média de 3 motivações e 3 inspirações, mas pode ser mais do que isso, tá? Depende de você. E você vai fazer o quê? Você ou escreve em post-its, são 2 coisas que você pode fazer, ou você pode fazer as 2 se você quiser. E você cola aquela motivação, você cola num local de fácil visualização, que pode ser, por exemplo, o espelho do banheiro que você escova os dentes todos os dias, ou a porta do seu armário, cola ali todos os post-its, para mim isso funciona muito. E você vai ler aquilo todos os dias para ir criando motivação. Então, vou falar isso de um jeito mais prático. Motivação. Eu vou falar quando eu tinha 18 anos, tá? Já faz uns aninhos, né? Vamos pular essa parte. Mas eu vou te dar um exemplo aí de 3 motivações e 3 inspirações que eu poderia escrever num post-it. Por exemplo, eu quero ter meu carro, eu quero ter uma condição financeira. É que condição financeira melhor é muito abstrato, né? Então, você pode colocar um valor mínimo de salário que você quer ganhar. Eu quero ganhar, sei lá, com a sua idade, de R$2.000 por mês, e eu quero fazer uma viagem, um intercâmbio de 15 dias. Eu coloquei aí 3 motivações que me impulsionam hoje a estudar, para trabalhar, para ganhar meu dinheiro, para conquistar essas 3 coisas. Por isso que eu falo 3, se você colocar muito, você pode se perder, entendeu? Inspiração. O que eu vou fazer hoje de inspiração para que esse motor comece a girar e não pare mais? 3 inspirações. Eu vou assistir um vídeo no YouTube por dia, eu vou ler uma frase motivacional por dia e eu vou colocar na minha tela do meu celular uma frase motivacional. Por exemplo, eu consigo, eu mereço, eu tenho capacidade, enfim, eu vou colocar uma frase motivacional na tela do meu celular, toda vez que eu for olhar as horas mexendo no celular, eu vou ler aquilo. Pronto. São 3 coisinhas ali de inspiração que eu todo dia vou ler e vou falar, vamos lá, que hoje eu vou assistir meu vídeo motivacional e partir para o abraço. Bom, é isso. Outra coisa que você pode fazer, ou você pode fazer as 2, elas devem estar conectadas, você pode fazer o seu quadro de visualização. O que é o quadro de visualização? É um quadro, talvez você saiba, talvez você não saiba, que você pode colocar aquilo que estava no post-it, você pode colocar isso em formato de imagem. Então, você monta o seu quadro, você vai colar o que no seu quadro? Você vai colar, como o exemplo que eu dei. Você vai colar um carro que você quer, você bem-sucedido, então uma imagem de uma pessoa que se conecta com você, você pode colocar no quadro. Exemplo, tá? Esse é o seu quadro, essas são as suas escolhas. Eu quero viajar, fazer intercâmbio. Você vai colocar lá uma imagem que remeta a intercâmbio. Inspiração, Cíntia, você pode pôr a imagem de alguém no canal do YouTube, a inspiração pode ser a sua avó, você pode pôr a imagem da sua avó, você quer dar orgulho para ela, ou você pode colocar sua autoimagem para você ter orgulho de você.
Enfim, o quadro de visualização é legal porque ele materializa, né? Aquilo que estava na sua cabeça vai embora. Com o tempo você esquece onde você queria chegar. Principalmente quando você tem meses para estudar antecedendo uma prova, muitas vezes entra nessa problemática. O aluno até começa bem empolgado, empenhado, e depois ele esquece, ele empurra com a barriga. E qual é o motivo? Ele perdeu a motivação, ele esqueceu o motivo da ação de estar estudando, e ele não tem inspiração. Então, quando você recupera esses dois e junta com a constância diária de fazer aquilo, o seu motor lubrifica, né? Eu falo que a constância é a lubrificação, porque a motivação é o combustível. A inspiração é o seu carro, né? Aquela coisa que te dá prazer, né? Que você está vendo. E a constância é o quê? É o lubrificantezinho ali para aquela engrenagem girar. E, aliás, nós preparamos um conteúdo top com os hábitos mais comuns, os melhores hábitos de quem passou no vestibulinho. E se você falar, Cíntia, eu quero conquistar os mesmos hábitos dessas pessoas que foram aprovadas, porque às vezes pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença lá daqui 6 meses, daqui 1 ano. E o que hoje parece ser um pouquinho, lá na frente você vai falar, uau, que diferença. Então, você pode baixar, é gratuito, e está aqui embaixo na descrição, o checklist do estudante aprovado. Cara, que conteúdo top, que pode ser aí, quem sabe, um conteúdo de super mega inspiração para você arrebentar no vestibulinho e ir super bem e entender que está toda a ferramenta, tudo que está aí está dentro de você. Você só precisa treinar e botar a cachola para funcionar e colocar esses mecanismos para funcionar e você vai ver como que você vai atingir excelentes resultados. Tá esperando que baixe agora esse conteúdo incrível, segue a gente, curte e aproveite esse universo, essa coisa incrível dos vestibulinhos que podem te abrir grandes portas e fazer você se tornar melhor do que você do dia de ontem. E eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.